Olá! Estamos de volta com as Cunhãs, o seu podcast de política do Brasil e do Ceará, além de outras cositas más. Eu sou Camila Fernandes e, como sempre, estou ao lado de outras duas cunhãs jornalistas, a Inês Aparecida. Oi, Inês! Oi! Setembro, Ave Maria, final do ano, né? Os BR-Obrol começam, É, né? Final do ano, já tô pensando no Natal. demais. Já tá aí um pulo pro Natal, pelo amor de Deus. E a Ebele Rebouças, oi, Ebele. E aí, minhas cunhazinhas, mulher, no instante o tempo se passa. Já foi 2023, já foi. Nós já estamos em setembro, daqui a pouco acabou o ano. Pois vamos fazer episódio, né? Pelo menos é como o tempo passa um pouquinho mais devagar, que a gente fica aqui se divertindo. É bom. Exatamente, se divertindo, aprendendo, conhecendo pessoas, é bom demais, é bom demais, é bom demais. Pois hoje, gente, teremos mais um episódio de As Cunhas Entrevista, mas um pouquinho diferente, vocês vão ver. Trouxemos para a conversa o presidente da Câmara Municipal de Fortaleza, o vereador Gardel Rolim, do PDT. Ele é uma figura aí que falou, mas né, a gente já fez a entrevista com ele, ele falou bastante sobre essa história das brigas internas do PDT, as relações, né, de poder, questões envolvendo o prefeito Sarto, enfim, tá? Fica aí, e ainda tem discunhão hoje, hein? Olha, 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 vem um episódiozinho bem completinho, bem completinho. Antes de começar, a gente tem um recado que é daquele, né, Inês? Aquela publi que a gente está fazendo, como é que é o negócio? Ela parceria com a Sorte Mais Brasil, que é a maior rede de lotéricas oficiais da Caixa, que você tem que ver isso, oficiais da Caixa, que tem loteria que não é oficial. E é especializada em bolões. Gente, eu não sei vocês, mas eu fico doidinha escolhendo o número. Quando o outro me manda, menino, joga aí, eu fico doida. Aí fico botando a minha idade, o ano que eu nasci, o ano. Menina, é data de aniversário. Aí tem número de azar, tem idade da mãe, do pai. Não, Inês, com esses bolões aí da Sorte Mais Brasil, você não precisa não, mulher, quebrar a cabeça. Porque a aposta é feita aleatoriamente por uma máquina, né? E já premiou muita gente. Toda semana tem apostador ganhando quina, quadra e outras cositas más aí. A Sorte Mais Brasil faz bolões para a Mega Sena. Este ano já acumulou mais de 20 vezes, aliás. Para a quina, para a Loto Fácil, para a Dupla Sena, a Time Mania, a Mais Milionária e para a Loteca. Manca. Gente, eu, eu, é, eu, eu sério mesmo, eu nem imaginava que podia fazer esse tipo de aposta em bolão dessa forma, e oficial, né? Rede de lotérica oficial, então achei incrível mesmo. E a pessoa aposta ainda com muitas dezenas, né? Assim, ela, ao entrar num bolão desse, ela tá ali apostando com muitas dezenas, o que amplia a chance de ganhar. E aí, nessa Lotofácil da Independência, Sorte Mais Brasil, o negócio tá numa situação assim, que tá oferecendo bolões com o máximo de combinações, que são 20 números. a galera da Sorte Mais Brasil, o pessoal lá da lotérica, disponibiliza a informação com o valor do prêmio, a modalidade do jogo, o valor da cota do bolão e os bolões feitos. Envia pelo Zap e o cliente escolhe qual o que deseja comprar. E tem para todo gosto, né? Para todo gosto, para todo bolso. Porque, né, tem gente que pode apostar menos, aposta mais, e efetuar a compra. A Sorte Mais Brasil faz o endosso do bilhete ou manda entregar na residência do cliente. Atenção, você pode jogar na Loto Fácil da Independência até sábado, dia 9 às 16 horas. É aquele dinheirão danado. Se vocês ganharem, a gente é assim, se eu ganhar, eu divido com vocês, e vocês também, viu? Por favor. Gente, só para. Então, que se quiser fazer aposta, vai lá no nosso link que está na descrição do episódio, no YouTube também, na nossa bio ali do Instagram, tá os contatos todos, o WhatsApp da Sorte Mais Brasil, tá tudo lá direitinho, certo? Então vai lá, e para quem está assistindo aqui pelo YouTube, tá aqui na tela direitinho, tá? Nesse QR Code, você vai direto no WhatsApp para apostar, tá bom? Agora sim, bora começar! Então, gente, como é de praxe, uma das cunhas faz a apresentação do nosso convidado e hoje vou pedir para Inês Aparecida fazer as honras da casa. Manda, Inês! Gardel Ferreira Rolim tem 41 anos, é natural de Porto Alegre e vereador em seu segundo mandato pelo PDT. Em 2023, foi eleito presidente da Câmara Municipal de Fortaleza pela primeira vez. Formado em fisioterapia e com pós-graduação em gestão hospitalar, Gardel atuou por vários anos em hospitais, como o Instituto José Frota, os Frotinhas também.
E foi diretor do Instituto de Saúde e Gestão Hospitalar, que é o ISGH, e coordenou a implantação do Hospital Regional do Norte. É casado, pai de 3 filhos, tem um bebezinho bem novinho. Foi eleito pela primeira vez pelo PPL, um partido que foi extinto, incorporado ao PCdoB. Mas Gardel preferiu filiar-se ao PDT. Esse PPL fundiu-se com o PCdoB e na época também foi eleita pelo PPL Larissa Gaspar e Écio Feitosa, se eu não estou enganada. Mas nenhum dos três foi para o PCdoB. E Gardel Ferreira Rolim foi para o PDT. E para começo de conversa, bora entrar logo na nossa conversa. O vereador, presidente, como é que está sendo presidir a Câmara Municipal, mesmo que com a maioria ainda pró-prefeito Sarto, mas enfrentando dissidências do seu próprio partido? A votação da taxa do lixo foi um exemplo. A aprovação foi bem apertada, né? 18, 20 a 18, coisa assim. E a base da situação, não conseguiu aprovar destaques às alterações, ou aquelas isenções para determinados segmentos. Voltando ao começo, como é que está sendo presidir a Câmara Municipal? Bem, eu queria primeiro agradecer aí a oportunidade, dizer que é um prazer enorme estar aqui com vocês, a gente discutir um pouco, falar um pouco da experiência e falar sobre Fortaleza, né? Bem, assim, presidir a Câmara, sem dúvida nenhuma, é um desafio muito grande, né? Você presidir um colegiado de 43 vereadores, todos eleitos pelo povo, com pensamentos e ideias de mais vertentes ideológicas possível. Nós temos desde esquerda, direita, conservadores, liberais, progressistas, enfim, nós temos a representação da sociedade na Câmara. E, obviamente, a gente, afora tudo isso, tem uma dinâmica política partidária que estamos envoltos todos nós 43. Então, não é fácil, é um desafio enorme, né? Eu sou talhado no desafio, mas presidir a Câmara, sem dúvida nenhuma, é um dos maiores que eu já tive até aqui, né? Assim, primeiro porque tem que dar conta de uma agenda administrativa muito grande, né? A Câmara Municipal ela tem uma relevância para a cidade, e são muitos projetos, e tem uma dinâmica interna muito grande, muitos servidores, muito prestadores de serviço. Então, você tem uma dinâmica administrativa pesada, e você tem a responsabilidade política, né, de liderar esse corpo, procurar sempre o entendimento, vereadores, como eu disse, mais à esquerda, mais à direita, que divergem, que a gente precisa encontrar um meio termo para entregar para a população. Então, sem dúvida nenhuma, é um desafio enorme para mim, né? Eu fiz um estágio, eu fui líder de governo, que é também um desafio muito grande, você liderar uma base, traduzir o pensamento do executivo no parlamento, e foi um estágio para eu hoje estar na presidência da Câmara. Então, não é fácil, né? Precisa de muito discernimento, calma, tranquilidade e muito apoio. E aí eu conto com a mesa diretora, que é essa apoiadora de primeira hora, né? Estou sempre conversando, dialogando, dividindo as responsabilidades, e isso deixa o fardo um pouco mais leve, né? Mas, de novo, não é fácil, é um desafio enorme, né? Eu fico pensando como é no Congresso Nacional, viu, Inês? Eu tive em Brasília semana passada, imagino que é presidir a Câmara Federal com 500 deputados, mais de 500 deputados, né? Mas, enfim, eu acho que até aqui a gente tem vencido esse desafio, tem entregue para a cidade, a Câmara tem tido um reconhecimento, e isso é que importa, no fundo, né? A gente trabalha para ver a Câmara Municipal, de fato, a representação dessa sociedade, e a sociedade entender isso, ela é fundamental. Então, eu acho que a gente até aqui tem tido esse reconhecimento pelas ações que a gente tem feito à frente da Câmara. E ainda mais que a Câmara é um espaço de muitas emoções, né? Eu lembro que às vezes que eu ia cobrir a Câmara Municipal era sempre uma diversão, porque os debates acaloradíssimos, né? Assim, não deve ser muito fácil, não, imagino, vereador. Mas vamos falar agora das disputas internas, né? Do PDT. O PDT está bombando, né? Não sai do noticiário. Seu partido está absolutamente dividido, né? A gente sabe que a origem dessa divisão interna no PDT, ela remonta a 2022, né? Aquela história de quem ia ser o candidato ao governo, Isolda, não Isolda, Roberto Cláudio, enfim. Eu queria saber se a gente já tem mais ou menos clareza de que a origem foi ali,
Na sua visão, presidente, vereador, na sua visão, o que é que ainda atrapalha essa pacificação? Na sua visão, por que que o racha permanece? E eu queria saber se o senhor considera se esse anúncio de saída do Evandro Leitão do partido tende a melhorar, né, a arrefecer ou a piorar essa situação que não está fácil. Olha, eu acho que muita gente, como você já disse, marca a eleição de 2022 como esse início, né? Na verdade, teve uma fatídica reunião do diretório estadual, em que escolheu o candidato, então, do partido ao governo do estado, o Roberto Cláudio, e ali ficou evidente as fissuras, né? Mas eu imagino a gente que, né, inclusive que estamos vivendo no partido no seu dia a dia, as divergências já começaram bem antes, né? Assim, é um rompimento de um casamento, né? Não é da noite para o dia. Então, 2022, eu acho e tenho, na verdade, tenho certeza, foi o ápice dessa divergência, essa divergência que rachou o partido, uma base, uma parte do partido já apoiou a candidatura do hoje governador Elmano, uma parte ficou com o partido, com Roberto Cláudio. É claro que o resultado da eleição foi, para nós do PDT, foi devastador, porque você imagina de um partido que já estava dividido, ver o seu candidato terminar em terceiro lugar, perdendo inclusive em Fortaleza, isso para nós foi muito ruim. E aí de lá para cá há uma tentativa de reconstrução, mas é uma tentativa de reconstrução que tem muitos pontos de vista, então é muito difícil conciliar. Você tem o grupo que já apoiou o governador Elmano, então para esses a vertente é de apoiar o governo. Nós que estivemos com o Roberto Cláudio, que não nos sentimos representados por um grupo político que hoje liderado pelo PT no Ceará, é muito mais difícil para nós. Então, essa disputa, que é uma disputa partidária, né, PT versus PDT e outros partidos aí, ela virou-se para dentro do nosso partido. Então, está muito difícil conciliar. Não acho que a saída do deputado Evandro vá pacificar isso, porque a bancada na Assembleia são 13 deputados, então o deputado Evandro está pedindo para sair, porque tem convicção de que deve apoiar o Elmano e está alinhado com o projeto político que o senador Camilo defende, mas vão ficar 12 outros deputados que divergem. Né? Nós divergimos internamente, tem vereadores, inclusive, que dos 10 vereadores da bancada de Fortaleza divergem também. Então, o momento não é fácil para nós. Né? O momento não é fácil para nós, e acho que a cada divergência que se torna pública, que há troca de farpas, e aí mais difícil fica. Né? Eu sou um pacificador por natureza, eu acho que a política a gente precisa sentar e dialogar. E acho que só chegou a esse ponto porque nos faltou o diálogo lá atrás, antes de 2022. Era isso que eu queria te perguntar. O que que aconteceu antes que já te dava essa visão de fissura, né? Quais eram os marcos, os Nós já eventos? percebíamos lá atrás, quando nós tínhamos 4 pré-candidatos, 3 ou 4 pré-candidatos, na verdade, isso já começou, e isso sempre é muito difícil, sabe? Assim, fazendo aqui uma autocrítica partidária, quando você tem 3, 4 pré-candidatos, isso acaba estimulando uma torcida. Tem uma turma que começou a torcer pela Isolda, outra começou a torcer pelo Roberto Cláudio, outro grupo torcer pelo Mauro Filho, e se isso se acirra muito, a torcida vai insuflando, vai querendo brigar, e aí, muitas vezes depois, para os líderes sentarem e apaziguarem, fica muito difícil, porque nós não estamos falando só do militante que está lá na ponta, nós estamos falando de os líderes também, acabam externando a sua vontade. Eu lembro, vocês com certeza vão se recordar, de uma reunião que teve aqui, que o Carlos Lupe, presidente do partido, fez uma brincadeira e tal, levantando o nome do Roberto Cláudio, criou um ambiente ainda de mais acirramento. Então, é isso, assim, na verdade, olhando para trás, e essa estratégia não é minha, eu sinceramente não sei se é uma boa estratégia ter 3, 4 Mas candidatos.
Mas, presidente, é a estratégia tradicional do Cid Gomes, né? Assim, ele estabeleceu esse método que a gente até sempre brincou aqui, como se fosse assim, é para inglês ver, que deveria ser sempre uma falsa disputa, porque já tinha ali alguém que seria o preferido, né? Mas dessa vez não aconteceu isso. Parece que assim, deixaram de combinar quem ia ser o favorito. Pois é disso que eu estou falando. Quando a gente fala, por exemplo, de prévias bem definidas, por exemplo, a democracia americana, está lá o Biden, que é presidente da República, quer disputar a reeleição, vai ter que passar pelas prévias do Partido Democrata. Né? Vai ter que disputar. Agora, é preciso a gente ter muita clareza e muito diálogo. Por quê? Porque se a gente não tiver muita clareza, muito diálogo deste processo, dos passos desse processo, como se dará o processo, em que momento nós vamos sentar e conversar, ou seja, se a regra do jogo não tiver muito clara, pode acabar acontecendo o que aconteceu em 2022. E eu estou dizendo isso porque também nós já vivemos isso antes. Por exemplo, para a escolha do prefeito Sarto, teve um processo semelhante, né? Mas me parece que, Foi, no sim. momento, estava mais claro para os participantes, né, dessa prévia, vamos chamar assim, e aí o prefeito Sarto foi escolhido e o partido foi com o prefeito Sarto foi eleito. Então, eu acho que o processo é de 2022, por conta desse acirramento, a gente já percebia antes mesmo daquela eleição e antes mesmo da eleição propriamente dito, já houve um estremecimento no partido. Né? Tanto é que tem aí uma guerra de versões. Né? Por exemplo, um grupo diz assim, não, mas estava combinado que seria dessa forma. Outro grupo diz o seguinte, não estava combinado isso, estava combinado diferente. Então, é isso que eu estou falando. Assim, a democracia partidária interna ela deve existir, deve ter disputa, inclusive, mas as regras têm que ficar claro, porque senão pode acabar desaguando no que aconteceu em 2022. E aí um partido grande, como é o PDT do Ceará, é mais difícil ainda, porque são muitos atores. Né? Acabei de dizer, você imagine aí, são 13 deputados estaduais, são 5 ou 6 federais, vice-governador, e uma série de pessoas, assim, políticos talhados, preparados, que não entraram na política hoje, que já estão na vida pública há muito tempo. Então acabou que nós chegamos até aqui. É difícil agora de reconstruir as pontes. Cada dia nós temos um episódio mais complexo, mais constrangedor até para alguns, mas eu acredito que o tempo vai ser suficiente para a gente superar isso. Eu não sei quem ficará pelo caminho, mas eu espero que o tempo seja suficiente para sarar essas feridas. Pois é, eu ia perguntar, porque assim, a gente está chegando cada vez mais perto das eleições de 2024 e está claramente sendo uma eleição que está tendo muitas antecipações, né, ao contrário de outras que, principalmente até o PDT, demora muito a anunciar o candidato e tudo, aí dessa vez está tudo se antecipando. E o prefeito Sarto, assim, tem dificuldades, né, ele acabou de perder o PSD, que deixou a prefeitura, e assim, surge aí uma perspectiva dele se lançar candidato mais fraco do que foi em 2020, porque ele tinha uma grande coligação, né, em torno dele, na época. E tinha Camilo, e tinha todo mundo ali junto dele, né, mesmo que informalmente no primeiro turno, mas Camilo já estava ajudando, assim, já tinha todo o movimento favorável, e dessa vez não vai ser assim. E eu queria saber, assim, nessa perspectiva de curto prazo já, a gente já está falando de um ano, coisa de um ano, como viabilizar a reeleição do Sarto nessas condições. Eu vou ser muito franco, muito sincero com vocês, né? Vamos dizer assim, você colocou que ele tem menos apoio, né? Hoje do que o que tinha em 2020. Isto é fruto da eleição de 2022, certo? Aqui o prefeito Sarto, se você falou, né? Perdeu um partido A, partido B e tal. Hoje a gente, primeiro, isso não está completamente resolvido, né? Nós temos ainda um ano, a gente não dá exatamente para cravar hoje quais são os partidos que estarão com o Sarto ou não. Você falou partidos aí que sinalizaram com o governo e tudo, mas
né, a gente nutre uma esperança de ter alguns aliados desses que hoje estão com o governo conosco na eleição de 2024, né? Mas o principal, vamos dizer, a principal dificuldade que o prefeito Sarto tem hoje nas alianças é fruto de uma aliança de 2022, né? Se o PDT perdeu a eleição para o governo do Estado, Foi. então, imagine, nós perdemos para o PT, que ganhou a eleição em nível federal, elegeu o presidente Perdeu em Lula, Fortaleza, inclusive. perdemos em Fortaleza com o Roberto Cláudio. O PT elegeu o governador em primeiro turno. Então, imagine que as forças políticas, ou seja, é muito mais fácil você atrair para um projeto que a ótica de alguns é um projeto que venceu em nível federal, venceu em nível estadual, ou seja, é um time que está vencendo e que, como você disse, nós perdemos inclusive em Fortaleza, certo? Nesse ponto de vista, nós temos que superar isso. Agora, se me permitam fazer um outro recorte, que é um recorte da popularidade do prefeito Sarto. Em 2020, o prefeito Sarto não tinha uma obra para mostrar, né? O prefeito Sarto foi eleito muito pela grande obra do prefeito Roberto Cláudio. E o prefeito Sarto hoje está construindo isso e concluirá ou avançará muito na conclusão desse projeto, desta obra, que é Fortaleza, até o meio do ano que vem. Então, eu imagino que mesmo com dificuldades, né, de ter um grande arco de aliança, porque, como eu disse, do lado de lá, não é de outro, tem outras forças aí que conseguem capitalizar muito mais apoio político. O prefeito Sarto agora tem uma obra para mostrar na cidade, né? E é uma obra consistente. Eu estou dizendo aqui sem favor nenhum, é uma obra consistente. Hoje mesmo nós tivemos lá na Palpina, o prefeito Sarto entregando uma reforma de uma ampliação de uma escola com quadra coberta, não sei o quê, e lá naquele bairro o prefeito Sarto já fez 2 creches, está construindo a escola tempo integral, areninha, reforma de posto, reforma de escola, pavimentação de 58 ruas. Isso é um ativo muito importante que o prefeito Sarto tem e terá para 2024, que ele não teve em 2020. Né? Então, e se você também, aqui mais uma observação, se for fazer uma análise histórica aqui, nós tivemos prefeitos que foram eleitos em Fortaleza com apoio político mínimo. Né? A Luiziane, por exemplo, em 2004, ela tinha uma parte do PT apoiando e o PSB, que à época era um partido muito pequeno, à época em Fortaleza, conseguiu vencer as eleições porque tinha aderência popular. Então, eu diria a você que o que é prioridade, a busca na reeleição do prefeito Sarto, é conseguir ter aderência com a população, é conseguir entregar as obras, aquilo que foi planejado, aquilo que foi prometido, e, obviamente, nós vamos buscar ter uma força-tarefa nisso, buscando o apoio partidário, nós vamos até o fim buscando aliados políticos e partidos e lideranças, mas o que de fato fará a diferença, eu acho, na eleição é a aderência popular. O prefeito Sarto, se hoje já tem, precisa melhorar. Essa aderência popular, que o senhor fala, tem toda razão, mas tem que ser trabalhada muito, porque a imagem do Sarto, primeiro, primeiro ano dele de gestão, ele estava meio ausente. Vamos admitir. Não estou pedindo para o senhor admitir, não. Ele é meio ausente. A comunicação estava. Não sei se ele era ausente mesmo, a comunicação dele falhou e tal, mas eu sei agora que estou sabendo de várias pessoas, claro, a gente tem fontes, que ele está na periferia direto, inaugurando creche, inaugurando escola, diz que ele está na periferia, para talvez se contrapor essa imagem que ele tem, que o que só trabalha para beira-mar, só trabalha, né, para os ricos. Ele tem essa... Inês. Mas, sim, só eu terminar aqui, o senhor fala já. Claro. Recentemente ele disse assim, não necessariamente eu sou o candidato, vai depender das pesquisas. Aí até falou, posso abrir espaço até para o Roberto Cláudio. Falou isso, o que é que o senhor achou dessa declaração dele? Bem, primeiro, você falou dessa ausência no primeiro mandato, especialmente. A gente só precisa lembrar que o Sarto assumiu a prefeitura na segunda onda dura da pandemia, da Covid, que lhe impôs um ritmo de trabalho diferente de que qualquer outro prefeito da história da cidade nos últimos 50 anos.
né? Assim, a prefeitura teve que voltar todos os seus esforços para combater a pandemia. A segunda onda da pandemia ela foi mais dura do que a primeira, porque ela tinha uma curva menos agressiva, mas ela era muito constante e foi necessário que houvesse um investimento em saúde e energia da prefeitura. A prefeitura montou um grande esquema de vacinação e tal. Então, e além de termos aí prejudicado obras paradas por conta disso e tudo. Então, eu entendo que o início da gestão do prefeito Sarto ela foi prejudicada muito por isso, né? E as pessoas angustiadas em casa porque queriam ver os negócios abertos e a cidade com a sua dinâmica normal infelizmente, não foi só a gestão do prefeito Sarto, não. A cidade inteira ficou parada um ano e meio. Então, eu acho que isso prejudicou essa imagem, né, do prefeito Sarto. Superado isto, nós estamos agora no momento, nós, né, me colocando aqui na condição de aliado, numa condição de que o prefeito está entregando quase que diariamente 2, 3 obras. Obras, inclusive, que foram prometidas na campanha, que o prefeito está fazendo questão de entregar, e obras para além do que foi prometido na campanha. Então, de novo, essa aderência, né, que eu julgo que agora já está acontecendo e deve melhorar daqui para o meio do ano que vem, será um ponto fundamental para a sua reeleição, né, para a sua postulação da sua reeleição. Inclusive, Inês e Camila, para atrair aliados políticos. Né? A popularidade do candidato é muito importante para atrair apoio político de outros partidos. Agora, eu entendo que quando o prefeito Sarto diz assim, olha, se eu não estiver bem, a gente tem... Porque nós temos do nosso lado aqui, né, o prefeito Roberto Cláudio, que é reconhecidamente um dos maiores prefeitos da história de Fortaleza. Então, eu entendo que quando o prefeito diz assim, olha, se eu não estiver bem, as pesquisas vão dizer, dando um recado seguinte, olha, o projeto que nós defendemos, que é um projeto de ampliar a cobertura de creches, educação em tempo integral, criar mais areninhas para fomentar o comércio, entregar os equipamentos de saúde que nós prometemos, requalificar espaços públicos. Esse projeto, que é um projeto do PDT, que hoje é liderado pelo Sarto, ele tem outros atores. Esse projeto é defendido pelo prefeito Sarto, se depender de mim, será o nosso candidato à reeleição, mas nós temos outros quadros. Eu acho que foi nesse sentido que o prefeito Sarto quis dizer, né? Porque na política tem isso, inclusive alguns dos nossos adversários dizem isso, mas né, querem inclusive confundir a cabeça dos políticos, né? Que na verdade, a essa altura do campeonato, quem se liga muito nessas coisas é muito mais os políticos do que a população, né? A população quer ver né? O jornalista gosta disso, nós gostamos, né? A população mesmo quer saber do posto de saúde, se tem remédio, se a minha rua vai ser feita, se eu vou deixar de estar na lama. Então, por isso é que eu digo, eu estou muito convicto, o prefeito tem muito projeto, muita obra para sair até o ano que vem. Eu não tenho dúvida que o prefeito Sarto vai chegar no meio do ano que vem com a popularidade muito melhor do que muitos hoje estão apostando. Nossos adversários apostam hoje. Pois deixa eu te perguntar uma coisa. O senhor acha que entregar a obra, né, que é uma coisa que todo prefeito em fim de mandato faz, né, entrega as obras. Eu queria saber, o senhor foi líder do governo até pouco tempo, e aí eu acho que o senhor se sente à vontade para responder. Primeiro, a gente, na Louisiana, via a história da Fortaleza Bela, né, Fortaleza Bela, embelezada e tudo. Com Roberto Cláudio, você já havia um projeto que visava muito a mobilidade, né, a variação de modais urbanos e tudo. Qual a marca que o senhor acha que o Sarto deixa, ou quis deixar na cidade? Né, algumas pessoas têm essa dificuldade. Porque realmente você vê agora entrega de creche, entrega de areninha, mas qual é o projeto de Fortaleza que o senhor acha que ele vai entregar e vai vender, entre aspas, para a população, para dizer que merece se reeleger? Eu acho que ele deixa um legado importante na área da educação, certo? Sinceramente, assim, o prefeito, inclusive, agora, recentemente, fez um concurso público para 2.000 professores. Vai entregar 58 creches novas, vai entregar a educação de tempo integral quase que completa. Hoje, nós temos, por exemplo, os alunos do 9º ano já estão em 90% em tempo integral.
E isso não se faz de curto, médio prazo, né? A gente precisa dar os créditos também, que o prefeito Roberto Cláudio plantou essa semente, trouxe projetos e tudo, mas o prefeito já está fazendo um refino maior, né? Nós temos aqui Fortaleza, que há 10 anos atrás, um pouco mais, tinha uma das piores educações do Ceará, hoje é uma das melhores. E isso não é só com o prédio, né? E aí você vai me dizer, mas isso é uma marca do Ceará, o prefeito Roberto Cláudio. O prefeito Sá está fazendo um ajuste fino nisso. Quando contrata 2.000 professores por concurso para a rede, ele está sinalizando isso. E ele tem feito isso. O prefeito Roberto Cláudio fez uma infraestrutura muito grande na cidade, que o prefeito Sá tem continuado, né? Que são obras importantes, e aí é aquilo que a gente sempre fala também. Os governantes precisam dar continuidade, né, aos projetos anteriores, não pode ser uma coisa de governo, de 4 anos, de 8 anos, precisa ter um planejamento claro para a cidade. E eu acho que Fortaleza, pela primeira vez, vive isso. Né? O prefeito Roberto Cláudio iniciou lá atrás a reforma e ampliação da Beira-Mar, o prefeito Sarto concluiu esse projeto da educação, agora precisa de um ajuste fino. Então, se você me disser qual é a marca que eu acho que ele vai deixar, acho que ele deixará a marca da educação. Sabe, são muitas conquistas. Eu estou falando aqui de obra, mas não são apenas prédios, né, físicos, como ele entregou hoje, 12 quadras completamente novas para as crianças e adolescentes. Mas é uma obra de pessoal, 2.000 professores, qualificações. O prefeito Sá criou um projeto de intercâmbio para professores. Professores podem ir estudar fora do Brasil para trazer experiência para cá. A Prefeitura de Fortaleza, a Secretaria Municipal de Educação, ela financia hoje pós-graduação, mestrado, doutorado para professores. Então, isso tudo é um ajuste fino, né, que talvez a gente não veja ao sair de casa, não é uma obra física, mas é muito importante para a gente avançar nessa educação. Né? E aí, se eu fosse falar aqui de saúde, tem tantas outras ações também importantes como essa. Mas pois é que tem coisas que são muito, sim, perdão. É que tem coisas muito visíveis também do outro lado, né? Eu acho que a questão da taxa turística, a gente já citou, é um exemplo, por mais que se fale, a justificativa em parte é verdadeira, precisava criar, mas por outro lado, o município poderia arcar com esse custo. E é uma coisa muito negativa ter um custo desses para o cidadão, né? E a rejeição foi muito elevada. Vou citar um outro exemplo que eu acho de uma obra que vai ser muito visível e, sinceramente, já jogo aí que vai gerar insatisfação, que são essa concessão dos espigões da Beira-Mar para a iniciativa privada. Isso aí vai ficar muito bonito, mas vai ficar bem inacessível. Partes do espigão que hoje é 100% ocupado pela população de maneira gratuita, as pessoas vão lá para ver o pôr do sol de manhã cedo, ver o nascer do sol, circulam lá para passear, vai ter mais esse ponto negativo, né? Então, assim, é o equilíbrio dessas duas coisas, né? Entre fatos positivos e negativos, o que vai pesar mais, né? Claro, governar, assim, sempre vai ter momentos de popularidade, de você estar bem e a população reconhecer, mas é necessário também, em alguns momentos, que haja essas, digamos assim, medidas impopulares, né? Todo governo tem. O Lula talvez seja o presidente dos últimos anos que tem a mais popularidade do Brasil, tanto é que foi preso, passou por todo aquele processo e conseguiu ser eleito depois. Se você lembrar, lá em 2003, foi preciso fazer uma reforma da Previdência, né, que os aposentados tiveram que ser taxados e criou um certo desgaste lá atrás. Então, você teve ao longo do tempo, depois um processo do mensalão, que criou um desgaste, o PT sofreu e depois, né, recuperou, as pessoas compreenderam, vai compreendendo, porque a política às vezes é isso, no calor da emoção, a gente não consegue ter a clareza da importância daquilo. Você falou da taxa do lixo. Eu pergunto às três, qual é o problema mais evidente, mais discutido de Fortaleza dos últimos 40 anos? Qual foi, por exemplo, a imagem, a discussão que teve na década de 80 com o governo da Maria Luísa versus o governador Tasso Gereissati? Qual era o problema? Era acerca do lixo.
né? As pessoas acusam, porque não sei o quê. Era um problema lá na década de 80, né? E de lá para cá, todos os prefeitos sofreram com isso. Todos. Toda a cidade é suja. A própria Louisiane, assim, teve problema com isso, com o seu o lixo, a cidade, ponto de lixo. Então, esse é o prefeito Roberto Cláudio, com todas as obras, prefeito genial, não conseguiu resolver esse problema. Por que teve que ser enfrentado agora? Primeiro, teve uma obrigação legal do marco regulatório do saneamento que impôs essa cobrança, né? Hoje, das 27 capitais, se não me falha a memória, 22 Não ou é, 23. não existe Oi? essa. Tem gente que diz que não existe essa imposição, mas, né? E tá bem claro lá. Eu era o líder e estudei muito a lei. Tá bem claro lá. Só não pode, só o município só não cobra se tiver outra forma de financiamento exclusivo para aquilo. Ou seja, não é tirado do IPTU. Mas, enfim, voltando aí. Então, houve um marco regulatório do saneamento que obrigou isso. Hoje, das 27 capitais do Brasil, 23 ou 24 já estão cobrando, certo? Então, é uma imposição legal e eu entendo, sinceramente, que esse é um problema que precisa ser enfrentado com novas ideias. Não dá para a gente achar que botar caminhão na rua, coletando cada vez mais, a gente vai resolver esse problema que eu tenho convicção que não é esse o caminho. A gente precisa de novas ideias, a gente precisa de um plano novo, e para isso tem que ter recurso novo. Não tem jeito, não há política pública nova, inovadora, tecnológica, moderna, que não precise de recurso novo. E aí eu preciso dizer também que essa semana passada eu estive no lançamento do programa Mais Fortaleza, que é um planejamento que foi feito, né, novo, com novas ideias, com metas de ampliação do número de percentual de reciclagem em Fortaleza, com aqueles triciclos elétricos que vão fazer essa coleta do lixo reciclável pela cidade, a começar de alguns bairros, enfim, ou seja, tem um plano que foi construído para a gente enfrentar esse problema. E para implementar esse plano, é necessário que houvesse um financiamento, né, um dinheiro novo para isso. Então, é uma medida impopular, ninguém gosta de pagar mais. Eu entendo a população que já é tão sofrida, que paga muito, isso aí está tudo certo. No Brasil é assim, nós temos uma carga tributária alta no Brasil, né? Eu estava muito com a expectativa de que a reforma da Previdência, da tributária, fosse ser uma reforma mais profunda, mas infelizmente não foi muito mais uma simplificação de impostos do que de fato uma reforma tributária, né? Para dar um dado para vocês também, de tudo que é arrecadado no Brasil, em torno de 79% fica nas mãos do governo federal, ou seja, a esmagadora, né, o grande imposto fica com o governo federal. Então, e os serviços públicos são, na sua maioria, de responsabilidade das prefeituras, é creche, é escola, é posto de saúde, é pavimentação, coleta do lixo e tantas outras coisas são de responsabilidade da prefeitura. Então, né, para encerrar esse assunto, eu acho que medidas impopulares muitas vezes são necessárias. A taxa do lixo é um exemplo disso, a concessão do espigão, a gente precisa ter uma infraestrutura moderna, capaz de atender o turista, e não só para dar um conforto ao turista, porque o turismo gera muito emprego e renda para a nossa população. Quando a gente fala em turismo, nós não estamos falando aqui só em ser generosos e acolher bem o turista, que merece demais, que vem para Fortaleza. Mas quando a gente acolhe o turista, ele vem aqui gerar emprego e renda para o nosso povo. É o cara que mora lá no Bom Jardim e que ele consegue trabalhar na beira-mar e ele consegue sustentar a família com isso, e muitas vezes sustentar com dignidade, né? Não é um subemprego, não, consegue sustentar com dignidade. A concessão para explorar mais os espigões vem dentro desse sentido, né? É da gente poder dinamizar ainda mais esta economia, né? De novo, pode ser uma medida impopular, pode desagradar alguns grupos, mas acho que é necessário a gente ter uma infraestrutura em Fortaleza, principalmente voltada para o turismo, principalmente na nossa orla, né? Que tem alguns problemas ao longo do tempo. Nós estamos perdendo, por exemplo, Camila, nós estamos perdendo, Fortaleza está perdendo o cliente que vem para um hotel, para um resort, para as praias do litoral leste e litoral oeste. E a gente só enfrenta isso, ou seja, para o turista ficar em Fortaleza, se a gente tiver atrativo, e atrativo tem que ter infraestrutura, e para ter infraestrutura com atração tem que ter a iniciativa privada junto, porque
o poder público ele tem que ser indutor, é ele que tem que botar o dinheiro, tem que chamar a si, mas muitas vezes não consegue fazer só. Então, acho que a concessão do Espigão é isso. Eu estou essa é uma torcendo. parte que eu teria uma longa discussão, porque eu vejo o turista que vem para o litoral, enfim, para as outras praias, ele quer outro tipo de praia, ele quer dunas, ele quer outras coisas que Fortaleza não vai ter, necessariamente. E Fortaleza tem problemas reais, às vezes, tem um mar que é difícil de entrar aqui na orla, tá muito, assim, o aterro fez isso acontecer, então só entra quem tem muita segurança e conhece bem essa área, fica com medo, praias sujas, né, a poluição, essa coisa do despejo de esgoto nas praias, isso tinha que ser enfrentado também. Então, tem outras questões estruturais aí também para isso. Mas, enfim, Sobre e turista isso, não vota. Então, eu não sei se vai trazer votos para o prefeito, mas acho que votos deixa contra eu falar pode uma ser. coisa. Deixa eu falar uma coisa sobre a balneabilidade das nossas praias aqui, especialmente ali na Praia de Iracema, em Beira-Mar e tal. Vocês, obviamente, estão acompanhando que a CAGES fez uma PPP, né, com uma empresa para fazer o saneamento de Fortaleza. Nós tivemos uma reunião com eles na sexta-feira, eu participei, a prefeitura teve, eu como presidente do Poder Legislativo estive presente. A empresa está super afim de investir mais rápido possível nesse saneamento, e ela tem uma meta com ela, que é da gente sanear aquela área, né, ao entorno destas duas praias que eu falei, principalmente, para torná-las balneáveis. Então, eu estou colocando assim de forma muito cautelosa, porque é uma empresa que não é nem a Uhum. CAGES, é uma terceira empresa, né, que foi contratada para isso. Não estou aqui defendendo, não, mas pelo que eu senti, há um compromisso deles com isso. Né? Você falou, quis aqui dar esta informação. Sim, Nós, legal. inclusive, tínhamos também, eu mandei uma equipe técnica para uma reunião já de trabalho hoje às 17 horas também, e eles estão muito afins da gente também recuperar. Inclusive, eles trouxeram experiências que fizeram no Rio de Janeiro, eles também estão no Rio de Janeiro fazendo saneamento, e eles conseguiram limpar as áreas, a Praia do Flamengo, e hoje é balneável por um trabalho que eles fizeram de esgotamento sanitário lá. Então, fiquei empolgado com esta notícia, Tomara. porque faz parte de tudo isso, né? Na verdade, você colocou tudo isso, né? O turista, Sim. Ele vem para cá e ele não quer só uma coisa. O Sim. turismo, você quando sai daqui para visitar outro país, você pesquisa 10, 15, 20 eventos e lugares, e você Sim. quer ir do lugar mais tranquilo ao mais badalado. Então, acho que Fortaleza tem essa característica. Se a gente conseguir tornar essas praias balneáveis, nós vamos dar um passo Vereador, importante aí nessa construção, que, de novo, não é só para o turista, né? O que interessa Sim. a gente é gerar emprego e renda para o nosso povo aqui. e já que o senhor tem interlocução com a prefeitura, o senhor, né, é presidente da Câmara Municipal, fale no turismo cultural também, né? As pessoas vêm para Fortaleza, a gente só fala em praia, 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 praia. Poxa, vamos ter um roteiro cultural, algo que passa ali pelo centro, pela nossa história, que é tão rica. E eu não vejo um prefeito, né, até hoje, fazendo um investimento real nessa. Eu, pelo menos, quando vou para qualquer canto, eu quero conhecer a história da cidade. Ah, nem nós mesmos, às vezes, conhecemos. É só uma intervenção, assim, não é nem uma pergunta. É E, mais uma provocação mesmo. Você tem razão, você tem do razão. A turismo, gente saindo da área do turismo, bora ver aqui, voltar para 2020, voltar não, ir para 2024, ainda eleição. Como é que o senhor vê as chances da direita em Fortaleza? Que estão se mexendo, né? Estão se mexendo. Capitão Wagner ganhou nas urnas em 2022, ganhou aqui em Fortaleza, como candidato a governador, né? E o senhor acha que ele tem chance, vai ser a quarta vez que ele vai ser candidato, e talvez tenham outros da direita. Como é que o senhor está vendo isso? Inês, Quando também o da prefeitura, o prefeito Sarto, outros secretários, o irmão dele, na Secretaria de Cultura, também estão fazendo assim muitos mimos à direita. olha, essa foi uma pergunta muito oportuna. Eu acho que aí a gente não, nós do campo progressista e democrático, nós não estamos fazendo essa avaliação corretamente. Parte das nossas disputas internas e disputas com outros partidos do nosso campo é porque nós achamos que nós superamos e vencemos completamente a direita conservadora. Porque derrotamos o Bolsonaro na eleição, nós
e o Lula foi eleito, e o Elmano foi eleito, e o Sarto está na prefeitura, a gente acha muitas vezes, ou a gente esquece de que nós não estamos só, certo? A gente às vezes olha e diz assim, a disputa vai ser entre PT e PDT, como se estivéssemos só no mundo, como se nós tivéssemos eliminado essa direita mais conservadora, né? E eles estão aí, eles são reais, certo? O Elmano foi eleito governador do Ceará, mas perdeu em Fortaleza, e perdeu para um candidato de direita, ou seja, o eleitor em 2022 se comportou em Fortaleza votando num candidato mais à direita. Nem votou no Roberto Cláudio e nem votou no Elmano. Ou seja, nós esquecemos isso. Nós estamos aqui talhados a ficar entre disputa entre nós por conta de tudo isso que nós já falamos, por uma disputa interna do PDT, por uma divergência mais flagrante e momentânea com o PT, a gente está achando que superamos esse debate, e nós não superamos. Mesmo que uma pesquisa a esta altura da eleição, ela não seja um definidor, ela não é definitiva, mas se nós pegarmos todas as pesquisas que a gente olha, inclusive foi publicada uma agora, se não me falha a memória, no Otimista, o capitão Wagner lidera disparadamente com mais de 30% das intenções de voto. Isso é um terço do eleitorado de Fortaleza. Né? Toda vida ele lidera quando é nas prévias, né? Eu só chamo ele de cavalo paraguaio, que só tem arranjo. Talvez isso dele liderar nas pesquisas seja para a gente refletir. Seja para a gente refletir. Quer dizer, será que nós estamos só? É uma disputa dentro do campo democrático? É PT versus o PDT? Será que é isso mesmo? Porque às vezes a impressão que eu tenho é que a gente esquece dos outros atores. E nós estamos falando do Wagner, mas nós temos outros candidatos. O PL deve ter um candidato, o Eduardo Girão já se colocou como pré-candidato pelo Partido Novo. Então, você tem outros candidatos que, você falou, o capitão Wagner não venceu nas últimas 3 eleições, não quer dizer que ele não possa vencer a 4ª, ou não quer dizer que outro representante da direita não vença. A gente tem que ter humildade para reconhecer isso. Estão vivos, estão fortes. Você falou, a gente, em algum momento aí, você falou que pode se dialogar. Tudo bem, podemos dialogar. Acho até eu fui apoiado na Câmara para ser presidente pelos 42 outros vereadores de esquerda, vereadores de direita, vereadores progressistas, vereadores conservadores, e eu sei dialogar e compreender e muitas vezes mediar, né, os ideais desses grupos. Mas o eleitor não tem essa mesma obrigação de fazer como eu faço, de mediar. O eleitor vai escolher um candidato. E a gente não pode cair no erro de achar que estamos só. É só o campo democrático, porque o Lula venceu no Brasil, porque o Elmano venceu no Ceará, porque o Sarto venceu em 2020 em Fortaleza. Somos só nós do campo democrático. Não é. A direita está viva, o Bolsonaro é uma realidade, o bolsonarismo, na verdade, é uma realidade, porque mesmo que o Bolsonaro não possa disputar as próximas eleições, o bolsonarismo é uma realidade. Existe no Brasil. E a gente tem que ter humildade para reconhecer, inclusive para fazer uma autocrítica, onde é que nós estamos errando, o que nós fizemos de errado, para a gente reconquistar esse eleitor, que em Fortaleza especialmente, é um eleitor que desde a redemocratização vota nos partidos de centro-esquerda, vota no campo progressista, no campo democrático. Né? Foi assim com a Maria, foi assim com o Ciro, o próprio Juracy, né? Mesmo com alguns questionamentos que alguns possam fazer, mas o Juracy não era um representante da direita conservadora. Depois você tem Luiziane, Roberto Cláudio, Sarto, ou seja, você sempre teve, da redemocratização para cá, do espectro aí de centro-esquerda governando a cidade. Então, precisa-se também fazer uma análise, uma autocrítica, em que momento foi que nós nos afastamos de alguma parte do eleitorado de Fortaleza, para a gente poder compreendê-los e poder, inclusive, retomar esse diálogo com muita humildade. Não, foi por isso que eu perguntei. A direita está toda assanhada. Não tem a gente pensar que só o campo progressista da direita. Agora, eu acho que a direita vai se embolar. Não, a gente torce, né? Para eles se embolarem. A nossa, assim, o que a gente observa é que eles também têm divergências, né? Porque é do campo, isso é da política. Então,
eles estão lá sem saber exatamente quem são o candidato deles, enquanto isso a gente também não sabe exatamente como é que vai ficar aqui esse campo democrático, e vamos tocando, espero que Deus ilumine o povo de Fortaleza que escolha o melhor. Vereador, a gente já vai terminar, mas eu não queria que a gente encerrasse sem ouvir uma avaliação sua sobre o que o senhor está achando da atuação do Cid, né? O Cid que assume interinamente a presidência do PDT para tentar já fazer as articulações para o ano que vem, tentar uma pacificação. Depois o André Figueiredo deu umas declarações aí nesse fim de semana dizendo que vai já retomar o partido, porque não está tendo pacificação nenhuma. Queria saber se o senhor acha que a missão está sendo cumprida e se. Esqueci a outra pergunta. Se o senhor acha que realmente o PDT está caminhando rumo à pacificação. Olha, assim, eu, sinceramente, né, o Cid, para mim, é uma das maiores lideranças do Ceará. O Cid, para mim, foi um dos maiores governadores do Ceará. Do tempo que eu acompanho a política para cá, inclusive pelos livros de história, foi o maior. O Cid conseguiu colocar o Ceará em um outro patamar. Daqui a alguns anos, quando o calor da disputa momentânea passar, o cearense vai reconhecer isso. Né? O Cid conseguiu mudar a realidade da educação, o Cid conseguiu interiorizar a saúde, o Cid construiu, deixou uma base pronta para a infraestrutura, o Cid pensou em portos, aeroportos, estradas, enfim, o Cid, para mim, é um dos homens mais geniais que o Ceará teve. Agora, este momento que nós estamos vivendo, interno do PDT, é um momento muito tenso, difícil, né? E aí não é fácil. O Cid assumiu o partido de forma interina para tentar pacificar, mas, de novo, são muitas divergências. Por exemplo, Eu lembrei da gente... outra pergunta. Como é que vocês viram a carta de anuência ao Evandro? Se vocês viram como uma traição? Porque era uma coisa que estava em mente, né, da parte dele, claramente, aquela anuência ali ao Evandro estava nos Pois horizontes. é, deixa eu lhe dizer, você sabe que há uma divergência, inclusive, no nosso campo sobre isso. Nosso campo, que eu digo, o campo mais ligado ao Roberto, ao Sarto, sobre essa carta, a divergência. Há alguns de nós que acham que deveria liberar o Evandro, né? Outros acham que não, né? E aí eu também não quero tratar assim de forma muito pontual a carta do Evandro ou não, certo? Eu acho que o debate é mais profundo. Eu acho que a gente não pacifica o PDT e não resolve os problemas que o PDT tem liberando o Evandro ou não, certo? Eu acho que o ponto central não é esse. O Evandro pode conseguir se desfiliar, como não? Os problemas do PDT não serão superados, certo? Talvez supere uma coisa pontual do Evandro querer ser candidato, ligado a outro grupo, mas não, nós não superaremos as divergências do PDT com isto, certo? Eu acho que o debate intrapartidário que está imposto a nós neste momento é mais complexo, né? Que é um debate que não envolve só o Evandro, nem o André, nem o Cid, envolve a direção nacional, envolve o Ciro Gomes, que foi o nosso candidato a presidente, envolve o próprio Roberto Cláudio. Então, assim, são muitos atores. Então, o Cid Gomes está fazendo, né, respondendo objetivamente sua pergunta, o Cid assumiu o partido na intenção de pacificar e de apaziguar depois de muita tensão, depois de muita disputa, depois de muito problema, depois de muita confusão. Então, não é fácil, não é uma tarefa fácil, né? Não é uma tarefa fácil. E, de novo, a primeira coisa que a gente tinha que definir era isso. Rapaz, o partido vai ser oposição ao governo, vai ser base, os que querem ser base do governo vão ser liberados ou não. Eu acho que tinha que ser uma conversa por aí. Primeiro, e aí tem um ditado que é um ditado claro e evidente, mas quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Ou seja, nós precisamos, primeiro, definir qual é o nosso rumo, o que nós queremos. Né? Nós queremos ser, nós enquanto partido, nós queremos ser base do governo humano, nós queremos
Entende? Compreende? Eu acho que essas perguntas são primeiras, e aí é aí que mora a divergência. Não é porque a gente não saiba responder as perguntas, não. É porque tem Vereador, uma banda do partido que quer uma coisa, outra banda quer outra, e aí começa a confusão e ninguém começa. Aí é difícil, muito difícil. vereador Gardel, essa sua conversa aí, entre as pessoas que, pelo menos eu, não sei se as meninas concordam, também tem essa leitura, foi a pessoa mais assim, conciliadora que eu já conheci do PDT, foi o senhor. Ah, mas acho que eu vou lhe nomear para pacificar esse partido. Não, Vou, eu só fiquei rapaz. imaginando se tivesse uma meia dúzia Olha aí, ele parecido, fez assim. Como é, Camila? Se tivesse uma meia dúzia parecido com ele, assim. Pois Meia então, dúzia só, no PDT. Não precisava mais que isso, não. levantamento no começo de todas as divergências, falou que era como fosse um casamento que vai se desgastando, papapá. Falou bem direitinho que não foi só por causa de 2022. Menino, vou lhe nomear, você é que vai Mas você ajeitar. não acha que eu tenho razão? Então, a gente tem que dizer, pai, o PDT vai ser isso ou vai ser aquilo, que é a partir do Mas já parece propósito, dois do partidos, objetivo. pelo menos dois. Tá parecendo dividido em dois, pelo menos, né? Pois No é, mínimo pois dois. é. E quem tem maioria, né? Quem tem maioria? Até onde se sabe, a maioria quer uma coisa, a minoria quer outra coisa, mas a minoria também tem uma voz muito alta, muito, né? É Muito forte. difícil, é Eu sou complicado aí defensor essa das equação. minorias também, então eu faço parte dessa minoria, né? Eu faço parte dessa minoria. O PDT de Fortaleza é minoria, mas Exatamente. eu tenho eu sou tão apaixonado pelo que a gente faz, de verdade, que não é porque eu tô assim, não é porque eu tô na frente de uma tela. Eu sou apaixonado pelo que eu faço. Quando chego uma escola dessa, como eu fui hoje de manhã, entregar uma quadra e ver aquele monte de menino gritando e agradecendo, isso para mim é o que me motiva a estar na vida pública. Assim, você entrar no posto de saúde, ver as pessoas serem atendidas. Para mim, o projeto que Fortaleza está fazendo em Fortaleza é um projeto muito ousado, é muito importante. Então, assim, né, não é porque eu estou nele, não, mas eu sou da saúde. Entrar no JF2, como eu entrei há uma semana atrás, o prefeito Sarto dá posse a mais de 200 novos profissionais para trabalharem lá, ver as pessoas terem mais dignidade a serem atendidas, eu vou defender muito demais isso. E esse grupo político, partidário, hoje de Fortaleza é minoritário. Então, assim, a gente também precisa ser ouvido, a gente precisa dizer o que, é que a gente quer. E aí, minha posição, né? Se os deputados, se os prefeitos do interior querem se aproximar do governador, eu vejo, assim, eu não quero criar problema de jeito nenhum. Eu acho que é um direito que os cabe. Agora, eu também queria que o nosso direito fosse garantido. E o nosso direito é estar perto ou não a partir do que a gente acha importante. E aí, me permitam aqui, eu sei que nós já estamos com o tempo, vocês já disseram, mas eu vi algumas políticas públicas que foram adotadas pelo governador Camilo em parceria com a Prefeitura de Fortaleza, Roberto Cláudio Sá, serem descontinuadas na mudança no governo, sabe? Então, isso precisava ser discutido, Que precisa ser políticas, por discutido. exemplo? Que políticas? Por exemplo, as Quais? nossas guerreiras, para lhe dar um dado importante, real, claro, Nossas Guerreiras é um programa da Prefeitura em parceria com o Governo do Estado. O Governo do Estado entraria com 50 milhões de reais para treinar, capacitar e financiar pequenos negócios das mulheres, certo? E na transição do governo do Camilo para o Elmano, isso foi encerrado. O governo do Estado deixou de pagar 30 milhões. Qual é o resultado disso? Tem milhares de mulheres que foram treinadas e não conseguiram ter acesso ao financiamento do seu pequeno negócio porque esse programa foi descontinuado, certo? Você quer outro exemplo? O subsídio da passagem de ônibus coletivo de Fortaleza. O governo do Estado ajudava com 2 milhões e 500 mil desde a pandemia para a gente garantir o sistema de transporte funcionando. Na transição do governo foi descontinuado. Então, assim, eu não Isso tenho dá nada outro contra o episódio, governador. né, vereador? Porque Pois tem é, os argumentos lá e cá, né? eu estou colocando de forma, você não entendam como uma crítica. Eu tenho certeza, inclusive, que isso não é proposital do governador. Pelo contrário, eu acho que o governador é super sensível a isso. Mas são transições de governo que muitas vezes políticas são descontinuadas mesmo.
Agora, nós do lado de cá, de novo, minoritários, né, nós temos que gritar, porque não é a passagem de ônibus para o Gardel andar de ônibus que, graças a Deus, assim, eu nem ando de ônibus, né? Eu tenho um carro que eu ando de carro, mas existem 500 mil fortalezenses que andam de ônibus diariamente. Já chegou a ser 1 milhão por conta da pandemia, hoje é 500, 600 mil fortalezenses que andam de ônibus, que esse dinheiro para subsidiar a passagem é relevante. Né? Como eu disse, tem essas mulheres que foram capacitadas, que queriam abrir o seu pequeno negócio, estavam contando com esse financiamento e o financiamento não chegou. Então, assim, eu como vereador, né, e reconhecendo que perdemos a eleição para o governo do Estado em 2022, a gente precisava gritar um pouco. Então, estou falando sobre isso porque, para o cidadão entender, parece que às vezes a divergência também nossa política e partidária é só porque a gente perdeu e o outro ganhou e a gente está recalcado porque perdemos e não queremos aderir o outro que ganhou e tal. Não, não é só isso. Né? Nós queremos, eu, no meu caso, eu queria ver essas políticas continuadas, um apoio da gestão do governo do Estado, da Prefeitura de Fortaleza, para a gente fazer mais creche, mais escola. O governo do Estado faz creche, Camila, no interior do Ceará inteiro, constrói o prédio, entrega para a Prefeitura, e em Fortaleza não constrói. É a prefeitura que tem que se virar para construir. Então, assim, são essa debates briga que eu acho que a gente tem que em algum momento depurar, né? Mas, enfim. A exemplo de outras, assim, essa é a briga que faz com que, principalmente a população perca, infelizmente, e é brabo. É uma briga que a gente já falou disso em outros episódios, a gente é o mínimo que deveria acontecer é o diálogo entre gestores, porque, acima de tudo, eles são gestores, né? Não são figuras de partido o tempo todo. Ali eles estão como gestores, foram escolhidos para representar a população e para executar obras, né? Então, esse é um ponto que tinha que ser acima de tudo, né? Mas, enfim, a gente realmente... Assim, por isso é que eu digo assim, para terminar, por isso é que eu digo assim, essa questão a ser base do fulano, do apoio do governo, ou ser oposição, isso é uma coisa que devia ser mais aberto, mais livre e tal, e a gente tratar isso com mais naturalidade, certo? O que eu acho que é importante para o cidadão é esse debate que eu trouxe. Né? Mais importante do que saber se tem um deputado X que gosta do governador, que não gosta e tal, é saber se as políticas estão sendo continuadas, se tem parceria, se estão sendo se ajudando, se cooperando para o cidadão ter mais benefícios. É por aí que eu imagino, que eu acredito. É que, infelizmente, as relações impactam essa relação, né? Então, se gosta, se não gosta, e tudo isso... Ó, eu só, para fechar de vez, só para fechar de verdade, uma pergunta que a Inês Aparecida queria fazer, logo de cara, quando a gente pensou em entrevistá-lo. Seu nome é por causa do Carlos Gardel? Foi uma homenagem, é? Olha, não, eu embora... Quando eu digo teu nome, Gardel, aí dá vontade de eu cantar, Carlos Gardel, aquele tango. É bom que você não esquece, né? Mas não é... Meu pai gostava de um ator e o nome dele era Jardel. Né? E aí, ele, para não colocar igual, aí ele colocou Gardel. Que coisa interessante, olha aí. Era por causa do Carlos Gardel do tango. Olha, mas olha que interessante. Pronto, matei a minha curiosidade. Matamos a curiosidade da Inês, pronto. Olha, a gente quer agradecer muito, viu? Acho que foi uma conversa muito, muito, muito boa. Mas é isso, obrigada mesmo, viu? Eu que agradeço o espaço, foi ótimo conversar com vocês. Bom, pessoal, agora que já tivemos essa conversa boa, vamos para o momento do desabafo, o momento do recadinho, que é o momento Discunhã. A gente geralmente não faz Discunhã depois de entrevista, mas nessa semana o negócio tá com tanta coisa para ser dita. Discunhã, Inês Aparecida, Discunhã. Menina, eu fiquei indignada. O meu Discunhã é indignação. É com o prefeito de Pacajus, que ele quer exigir trabalho voluntário. Quem é que exige trabalho voluntário? Para os estudantes usarem o ônibus, que leva, aquele ônibus que a prefeitura disponibiliza, para levar estudantes para os cursos universitários. Isso aí é uma praxe, as prefeituras têm, todo mundo tem. Mas esse prefeito, Bruno Figueiredo, o nome dele, do PDT, ele quer exigir agora isso, que só entra no ônibus para ir para o curso, para a faculdade, que às vezes não é
dentro de Pacajus e aqui em Fortaleza, ou em outro município que tenha campus, aí ele quer exigir que a pessoa faça um trabalho voluntário. Segundo ele, para poder filtrar, porque tem gente que está usando o ônibus e não é estudante. Pois, meu filho, peça ali a carteira, pega a carteira, peça a declaração do curso da pessoa, peça exigir isso. Menino, isso é coisa de doido. Tomara que ele já tenha desfeito essa coisa. Não, e se gabando, fazendo uma live. Estou aqui trabalhando dia de domingo, aí mostrava assim um grupo de trabalho, a cara do povo, para tu ver, cara de bicho, achando assim um absurdo, e o que é realmente um absurdo, exigir isso, trabalho voluntário para você ter direito a usar um transporte. Ave Maria. Não, Bruno Figueiredo, pelo amor de Deus. E tu, Ebele Rebouças, diz Cunhã. Mulher, meu Cunhã, eu queria comentar, fazer uma atualização daquela polêmica danada da Ponte dos Ingleses, né? Só recapitulando, a obra da Ponte dos Ingleses aqui em Fortaleza, que deu um bafafá danado entre Prefeitura de Fortaleza e Governo do Estado, né? Porque a Prefeitura, seu Sarto e seu Elcio, fizeram um vídeo indignados, dizendo que se o Governo do Estado não ia fazer a parte dele, a Prefeitura ia assumir a obra. E o Governo do Estado, na época, disse que não fez a parte dele da obra porque a prefeitura não tinha cumprido o acordo, que era requalificar, reformar a parte lá das fundações, a parte estrutural da ponte. Pois qual é a novidade? Li no jornal O Povo esses dias de que, aparentemente, a prefeitura era que tinha razão. A prefeitura apresentou 3 laudos técnicos, certo? Assinados por engenheiros, né? Inclusive com o aval do CREA, o Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura, afirmando que a ponte está segura e pronta para a continuação das intervenções. Então, assim, aparentemente, a prefeitura tinha razão, por mais que o governo tivesse dito que aquela parte ali, né, os pilares que ficam embaixo da água, estavam visivelmente estragados, não tinha condição de receber requalificação, a prefeitura apresentou laudos dizendo que ali dá sim para fazer obra. Aí já botaram lá os tapumes e tal, vão começar as obras de requalificação dessa ponte agora. Pronto, era só essa atualização aí. Bom, vou fazer o meu, que é sobre a decisão do governador Eumano de Freitas. Que assim, é uma no cravo, outra na ferradura, né? A Evelyn já deu a da ferradura, eu vou dar uma do cravo. O governador Eumano de Freitas anunciou na semana passada, durante um evento que tratou da questão da anistia, né, da democracia e tudo mais, ele falou que vai dar um novo uso para aquele espaço, aquele prédio lindo, né, que tem toda uma arquitetura diferenciada, que hoje é chamado de Mausoléu do Castelo Branco, que fica em frente, dentro do complexo, na verdade, do Palácio da Abolição, onde fica a sede do governo do estado do Ceará, em Fortaleza, uma região super nobre, que foi muito melhorada, inclusive, com a reforma do MIS, né, que é o Museu da Imagem e do Som, está tendo uma visitação grande de pessoas ali nessa área, e fica aquela coisa, aquela sombra que não é visitada, ninguém sabe nem o que tem lá dentro direito, que é esse mausoléu do Castelo Branco. Aí, desde o ano passado, essa discussão surgiu. Eu fui uma que botei lenha na fogueira, na época, no Twitter, no começo do ano passado. O Renato Roseno levou isso para a Assembleia Legislativa, na época, isso foi em maio de 2022, solicitando esse novo uso para o espaço. Na época, doutora Silvana, mas não só ela, pessoas do PT se levantaram contra a solicitação do Renato Roseno, o que foi realmente espantoso, foi bem chocante esse negócio. Ai, não pode tirar o nome, não pode deixar de ser homenagem, isso é apagar a história, não pode deixar. E aí o Eumano veio com isso, falando que vai fazer isso, que possivelmente vai ser destinado a ser um espaço para a memória dos heróis da abolição, como o Dragão do Mar, né, pessoas que realmente foram importantes, relevantes nesse processo de abolição da escravatura. E aí tem gente que fala também que poderia ser destinado até à memória da ditadura, aos presos políticos, pessoas mortas, perseguidas durante a ditadura. Enfim, eu não sei exatamente qual vai ser o destino, mas é muito importante essa mudança. Aí já teve vozes aí, né? Aquelas vozes, não pode mexer, porque isso é apagar a história, o Castelo Branco foi uma pessoa importante. E tem também muita gente apoiando o Eumano. Então eu quero registrar aqui que Eu só quero saber uma partezinha, já está muito comprida essa história. Achei ridículo um jornal da cidade, o Jornal O Povo, fazer uma enquete. Você é a favor ou contra a mudança de nome lá, tirar
os despojos do Castelo Branco e da mulher dele, que é ele e a mulher dele, a dona Argentina, a Gemila, coisa assim. De ir lá. Para que fazer enquete? Que besteira é essa? Saiba, Claro, não tem corpo você tem nenhum um de lá. jornal tradicional, o jornal que ainda é o único, acho que está impresso, ainda impresso. Qual é a clientela do Jornal o Povo? Qual é o leitor? É o leitorzão tradicional, a gente sabe pelos comentários, para que uma enquete dessa? Pode, quem quiser que ache, eu achei podre. Pronto. Foi podre mesmo. Aí só registrar a manifestação do pessoal que forma a Coalizão Cearense em Defesa da Democracia, que é um grupo que reúne muita gente, advogados, juristas, gente de várias áreas, inclusive, e aí eles estão reunindo assinaturas, né, fizeram uma carta em apoio ao Eumano, ao que o Eumano anunciou, de fazer essa mudança de uso do espaço. Então, vou deixar o registro aqui, acho que, assim, não tem nem o que argumentar, não é apagar história nenhuma, é fazer justiça. Porque esse senhor, por mais que ele tenha sido uma figura importante e tudo mais, mas ele foi o responsável pela ditadura militar, né, pelo início, e não precisa ter uma homenagem dele num local nobre desses. Assim, pode ser em outro canto, até porque aquele espaço, aquele prédio não foi construído na época da morte do Castelo Branco. Castelo Branco morreu em 67. Ele, assim, foi construído posteriormente. Enfim, não tem nada a ver, sabe? E pronto, é só isso mesmo. Meu apoio ao Eumano também, tá? Aí, nosso apoio, né, Inês? Também, apoiando. Evelyn Total, eu apoiando. também apoio, tá apoiadíssimo. A vez que eu entrei ali, eu tive um susto tão grande, mas sim, passa. E Camila, e eu acho que algumas pessoas sequer compreenderam, eu juro a você que eu acho que algumas pessoas sequer compreenderam, porque talvez tenha gente que esteja achando que vão retirar aquele equipamento dali. Sabia que tem? Eu conheço pessoas que imaginaram isso, né? Que iam tirar aquele negócio dali. Não, é um novo uso, né? Ele vai ganhar um novo uso muito mais antenado com o próprio nome do palácio, que é Palácio da Abolição. Então, é só para deixar até mais claro aí a proposta do Não governador. derrubar aquilo não, meu povo. Agora vamos para os cheiros. Quem tem cheiro? Quem tem cheiro? Quem tem cheiro? Eu tenho cheiro. Manda, Evelyn. Vou mandar um cheirito aqui para a companheira Raquel Chaves, que está lá no Canadá, morta de saudosa, né? Diz que quando escuta a gente, é um quentinho assim no coração dela, ela se sente de volta aqui ao Ceará. Então, Raquelzinha, Raquelina, um beijo muito grande para você. E também para o Kelvis Santiago, do Poet, lá da UFC, e o Glaudemir, né, que ele chama de Demi, que é um amigo dele, que também são curumins, e a gente falou recentemente, ele pediu esse cheiro, e tá aí, meu amigo, um cheiro para vocês dois. Vitor Celedônio, cheiro bem grandão para você. Cheiro, beijo, cerveja gelada, o que quiser. Beijo. Vitor Celedônio. Muito bem. Eu vou mandar para Andressa Alves, que é do grupo Casa Caiada. Cheiro, Andressa, o povo do Batuque, maravilhoso. E a Camila Osório, que trabalha lá na Casa Amarela, um cheiro também. E é isso, meu povo. Chegamos ao final de mais um episódio. Agradecemos demais a companhia de vocês até aqui. Reforçamos que, fora tudo, se você quiser se tornar assinante das Cunhãs, a gente vai ficar muito feliz. Pode ser para o site apoia.se/ascunhaspodcast. Pode ser para o Pix, para a chave ascunhaspodcast@gmail.com, ou pode ser também pela plataforma Aurelo, você escolhe. Na produção do episódio tivemos eu, Inês Aparecida e Evelyn Rebouças. O apoio nas redes sociais é feito pela empresa Ponto Indie. A trilha sonora é a música Barroada Gagá. E é isso, obrigada, gente. Valeu, tchau.